Boa tarde! Esse é o Jornal Global News que traz para você tudo o que aconteceu em Poções e região, no Brasil e no mundo. Confira os destaques de hoje. Homem é preso por ameaçar ex-companheiro e descumprir medida protetiva em Bom Jesus da Serra. A Bahia vai construir uma das maiores pontes estaiadas do mundo. O Hospital Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, realiza a primeira captação de múltiplos órgãos para transplante. Morre o ex-vereador Lande da Caçamba. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. A semana começou assustadora, entristecendo famílias com a partida de Quimas, um querido de todos e amante do cinema. Proprietário da hamburgueria que atrai apreciadores de cinema e de um atendimento de qualidade. Mário Moreira Guimarães, pai de Vitinho, era um camarada alegre e cheio de histórias, prendia a atenção de todos com seus causos. Partiu e deixou saudades. Faleceu também Creuza Pereira Lima, funcionária de uma creche em Poções, filha de um grande companheiro, Neuzão, da região do Mandacaru, em Bom Jesus da Serra. Um homem identificado como Gazin foi morto a golpes de machado. O crime ocorreu na manhã do dia 20, no bairro do Açude, em Poções. Segundo testemunhas, a vítima estava em casa, sentada no sofá, quando foi atacado. Socorristas do SAMU e Polícia Militar estiveram na cena do crime. Gazin foi atendido pelos socorristas, onde as primeiras manobras foram feitas e transportado para a UPA, unidade de pronto atendimento de Poções, onde faleceu. O agressor, um rapaz identificado como Cauã Moraes, que no mesmo dia compareceu ao quartel da Polícia Militar se apresentando como autor do crime totalmente embriagado. Foi preso e conduzido para a Delegacia Territorial de Poções. Em Bom Jesus da Serra, um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido quando dois elementos em uma moto o seguiram em Gol de cor preta no caminho da Melancieira e na altura da Lagoa Formosa. O cercaram disparando mais de 10 tiros. A vítima fatal foi Wagner Novaes Paixão, um rapaz com passagem pela polícia por homicídios e outros delitos. Um dos casos foi durante a festa de agosto de Bom Jesus, onde ele assassinou um homem em um bar da cidade. O segundo ocupante do carro levou um tiro na perna e não teve maiores consequências. Incêndio no metrô. Passageiro das linhas da Trívia Trens, a nova administração dos trens de São Paulo, que foi privatizada pelo governo paulista, gravaram na manhã da quinta-feira, dia 23, um momento da explosão de um trem da linha 12 Safira, na zona leste de São Paulo. O vídeo mostra os passageiros dentro da locomotiva, quando se ouve uma explosão e uma chama começou do lado de fora do maquinário. Nas imagens é possível ouvir gritos dos passageiros e corre-corre, ainda no início da operação, por volta das 6 horas da manhã. Segundo Paulo Ferreira, diretor da operação da Trívia, um possível curto-circuito em um dos trens acabou desligando as subestações de energia que gerou a paralisação nas linhas da empresa. A explosão deixou um dos vagões desse mesmo trem completamente carbonizado na área de fora e de dentro, mas ninguém se feriu. O caos instaurado nas linhas obrigou a Polícia Militar a intervir para ajudar os passageiros a deixarem as linhas de trens. O helicóptero da Globo registrou durante o Bom Dia São Paulo soldados da PM ajudando uma fila de passageiros da linha 12 Safira a deixarem os trilhos dos trens, pulando um muro com a ajuda de um caminhão parado na rua. A polícia capixaba segue investigando para saber a causa e quem cometeu o crime que tirou a vida de Adeilton Rocha Souza, um rapaz de 31 anos que trabalhava na famosa Palha Colheita do Café, em uma fazenda na localidade de Água Boa, zona rural de Boa Esperança, no Espírito Santo. A vítima apresentava um ferimento provocado por arma branca na região do pescoço. Seu corpo foi sepultado na manhã do município de Poções, no dia 22, na sua terra natal, no Jabuti, zona rural de Poções. Um homem foi encontrado morto na manhã do dia 22 dentro de uma residência na rua Otto Eloy, em Maracás, no sudoeste da Bahia. A polícia trata o caso como latrocínio e será investigado
para o devido esclarecimento. Segundo informações de uma fonte que não quis se identificar, disse que a residência estava completamente revirada e a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca, possivelmente uma faca. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, que realizou a perícia no imóvel e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, o IML. Foi realizado no Hospital Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, a primeira realização de captação de múltiplos órgãos para transplante e se consolida como referência regional no processo de identificação, manutenção e viabilização de doadores. A unidade passa a contribuir de forma direta para a redução da fila de espera por transplantes no Brasil. No procedimento foram captados fígados, rins e córneas. De acordo com os protocolos da Central Estadual de Transplante, o fígado foi encaminhado para Brasília, no Distrito Federal. Já os rins e as córneas foram destinados para Salvador, onde serão utilizados por pacientes que aguardam na fila por um transplante. A captação só foi possível após a autorização da família do doador e o trabalho integrado das equipes médicas, de enfermagem e da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do HAP. Especialistas reforçam que a doação de órgãos é um ato de solidariedade que pode salvar várias vidas. Um único doador pode beneficiar até 8 pessoas com órgãos e tecidos. Um caminhão esmaga um Fiat Uno e dentro dele estavam duas amigas, Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos, que foram mortas em decorrência do esmagamento do veículo. O acidente ocorreu na BR-163, em São José do Cedro, onde Indiamara morava e trabalhava em um posto de combustível e tinha uma filha de 4 anos. Abre aspas, era a vida toda dela, fecha aspas, disse a amiga. Sabrina estudava pedagogia, mas já atuava como professora em uma creche de descanso na mesma região. A prefeitura publicou uma nota de pesar nas redes sociais. Abre aspas, Sabrina era um exemplo em todas as áreas da vida. Uma filha incrível, amava os animais e tinha 2 sobrinhos que ela amava e cuidava com todo o amor do mundo. Fecha aspas, continuou a amiga. Um homem com prenome Genário, de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil da Bahia na manhã da terça-feira, dia 21, na região do Segredo, em Bom Jesus da Serra, em cumprimento a um mandato de prisão preventiva pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme as investigações, o suspeito possui prática reiterada, tendo sido preso anteriormente pelos mesmos crimes e, após ser colocado em liberdade em março desse ano, voltou a se aproximar da vítima e ameaçá-la. A vítima é sua ex-companheira de 43 anos. A Polícia Civil da Bahia, por intermédio da Delegacia Territorial de Planalto, cumpriu na quinta-feira, dia 23, um mandato de prisão preventiva em desfavor de ASJ, de 44 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sua então enteada. Fatos registrados por meio da notícia de crime número 00443/2021 em 13 de julho de 2021, nessa unidade policial. Segundo as investigações, a vítima foi submetida a reiterados abusos sexuais desde os seus 13 anos de idade. Elementos informativos produzidos no curso do procedimento investigatório, inclusive pelos depoimentos colhidos, exames periciais realizados e pelo interrogatório do investigado, que confirmou ter mantido relações com a vítima, alegando, contudo, terem ocorrido apenas após ela completar 14 anos de idade, culminando na gravidez da menor e nascimento de uma criança, hoje com 4 anos de idade. À época dos fatos, diante do conjunto probatório, as circunstâncias se mostraram suficientes ao Poder Judiciário para a concessão da medida cautelar requeridas sobre os pilares da garantia da ordem pública, proteção da vítima e para assegurar a aplicação da lei penal. Após aproximadamente 5 anos, o investigado foi localizado e preso em uma residência situada no povoado de Caraí,
do Ranulfo, zona rural localizada na divisa entre os municípios de Planalto e Nova Canaã. A prisão representa uma importante resposta estatal no enfrentamento aos crimes praticados contra crianças e adolescentes. Por que o Pix incomoda tanto os Estados Unidos? O sucesso do sistema é inegável. Uma pesquisa recente aponta que 59% dos donos de pequenos negócios no Brasil já o consideram o principal meio de pagamento. Isso deixa as marcas dos cartões de crédito às margens das negociações, não pagando juros e taxas às empresas gringas que administram o sistema no mundo inteiro. No Brasil, a lógica é outra. O Pix ganhou espaço justamente pelos fatores que os Estados Unidos questiona. Reduziu custos, eliminou intermediário e permitiu que empreendedores recebessem o dinheiro das vendas praticamente em tempo real. O sistema tirou a dependência de dinheiro em espécie ou de cartões, que envolve taxas e prazos maiores de repasses de valores. O governo Trump inclui o Pix entre os argumentos usados para justificar a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Segundo documentos do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o sistema brasileiro prejudicaria empresas americanas no setor de pagamento ao criar uma concorrência considerada desigual. Os Estados Unidos avaliam que o fato do Pix ter sido criado e ser operado pelo Banco Central dá ao sistema vantagens que empresas privadas não possuem. Vamos a um comercial e logo estamos de volta. Voltamos com mais informação para você. Atenção autoridades que regulamentam e fiscalizam as estradas brasileiras. Só aqui pertinho da nossa região, no sudoeste da Bahia, em menos de uma semana, 4 grandes acidentes envolvendo diretamente caminhões do tipo carretas, entre o trecho do entroncamento de Boa Nova até o conhecido quilômetro 100. Podemos assinalar um acidente com choque entre 2 carretas, uma com produtos corrosivos, que foi incendiado nas proximidades de Jequié, e outro na sexta-feira, dia 24, que também incendiou. Ambos fecharam a pista por horas. E no mesmo dia, entre Conquista e Planalto, que também ficou só as cinzas. No Vale do Jiquiriçá, em Maracás, uma carreta do tipo cegonha carregada de veículos novos por aquecimento no sistema de freios pegou fogo e queimou toda a sua carga. Na Lagoa das Flores, uma carreta prensou um automóvel Fiat contra outro caminhão, ferindo 4 pessoas e tirando a vida de uma passageira. O que será que está passando no setor com esses profissionais? Diversos trabalhadores feridos na manhã da última sexta-feira, dia 24, em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. De acordo com as informações, o ônibus transportava funcionários de uma empresa terceirizada da construção civil que presta serviços para a montadora BYD. O coletivo teria colidido na traseira de um caminhão do tipo container que trafegava na BA 535, conhecida como Via Parafuso. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar atendimento às vítimas, que receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Não há informações oficiais sobre o número de feridos, nem sobre o estado de saúde dos trabalhadores. O fato ocorreu na Avenida BYD, antiga Avenida Henry Ford, no Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso provocou grande movimentação na Via Parafuso e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. A concessionária responsável pela construção do megaprojeto na Baía de Todos os Santos acaba de lançar o vídeo oficial Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica, Engenharia e Inovação. A produção divulgada no canal da empresa no YouTube apresenta ao público as tecnologias inéditas na América Latina que serão empregadas na obra e revela uma mudança estrutural importante, a ampliação do vão central da ponte. Segundo as informações detalhadas no vídeo, o vão central principal passou de 482 para 682 metros de extensão.
A adequação visa atender aos rigorosos parâmetros internacionais de segurança e navegação, garantindo a circulação livre de grandes embarcações como petroleiros, cruzeiros e navios de carga. Todo o ciclo da obra será integrado em um ambiente digital por meio da metodologia Building Information Modeling, tecnologia BIM, otimizando recursos e antecipando interferências. Com essa nova dimensão, o equipamento baiano passará a figurar entre as 25 maiores pontes estaiadas do mundo. Viva a Bahia, grandiosa em tudo! Uma professora da rede municipal do ensino de Poções foi agredida pela mãe de um aluno dentro de uma unidade escolar na terça-feira, dia 21. Em nota pública, a PLB repudiou o episódio e afirmou que, abre aspas, a violência contra qualquer profissional da educação é inadmissível, fecha aspas, destacando ainda que nenhuma forma de violência pode ser tolerada ou naturalizada. O sindicato também cobrou medidas para reforçar a segurança nas escolas e fez um apelo, abre aspas, basta de violência nas escolas. A Secretaria Municipal de Educação também divulgou uma nota lamentando o ocorrido, prestando solidariedade à professora e informando que está acompanhando o caso e adotando as providências necessárias. Tanto a Secretaria de Educação quanto a PLB optaram por não divulgar detalhes sobre a ocorrência. As duas instituições também não informaram em qual escola da rede municipal a agressão aconteceu, preservando os envolvidos durante a apuração dos fatos. Qual o problema em divulgar mais detalhes com o nome da escola e da mãe? Assim, não estamos naturalizando a violência contra educadores? Não divulgar o nome do aluno ou da aluna por ser menor é compreensível. Agora, a agressora, ao menos que seja menor de idade, merece esclarecimentos. O governo sancionou na sexta-feira, dia 24, uma lei que libera a venda e posse de aerosóis de extratos vegetais, como spray de pimenta, para mulheres acima de 18 anos, como medida de defesa pessoal. Segundo a lei, o spray pode ser utilizado de forma moderada para repelir agressão injusta, atual ou iminente. A regra estabelece que o uso deverá ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. No ato da compra, será necessária a apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência fixa e a certidão de antecedentes criminais, comprovando inexistência de condenação criminal por crime doloso, quando há intenção de cometer o crime pelo autor, cometido com violência ou grave ameaça mediante autodeclaração. As especificações técnicas, como a concentração máxima permitida, serão definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E um fato importante, mulheres com medidas protetivas vigentes poderão receber o spray gratuitamente. Os contratos firmados pela Prefeitura de Vitória da Conquista e pela Câmara Municipal chamam a atenção pelos valores destinados a despesas administrativas não essenciais, como fornecimento de lanches e aluguéis de veículos. Conforme publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, dia 23, a gestão abriu uma ata de registro de preços com valor de até 1,7 milhões de reais para a contratação de serviços de alimentação destinados a evento e atividades da administração municipal. Já no Legislativo Municipal, um contrato de quase 2 milhões de reais prevê a alocação de veículos para atender a câmaras de vereadores. Os contratos foram publicados em um momento em que a aplicação de recursos públicos no município também está sob a atenção de órgãos de controle. A corrida pelos direitos da transmissão da Copa do Mundo de 2030 já começou. Globo e Cazé TV despontam como as principais interessadas na disputa, que será aberta pela FIFA nos próximos meses para definir quem exibirá o torneio no Brasil. A entidade máxima do futebol não deve conceder exclusividade total das partidas a uma única empresa. A tendência é que o modelo adotado permita a divisão dos direitos entre diferentes plataformas, ampliando o alcance da competição. A Cazé TV, em parceria com a Live Mode, deve buscar novamente o pacote completo da competição, mantendo a exclusividade das transmissões no YouTube, modelo que foi um sucesso esse ano.
A expectativa é que a FIFA utilize um formato semelhante ao definido para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Nesse modelo, Globo e Cazé TV terão acesso a todo o torneio, mas a exclusividade das transmissões no YouTube ficará com a Cazé TV. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a instaurar um inquérito para apurar repasses de recursos pelo empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a produção do filme Dark Rose, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da própria PF. Em maio, o site The Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações da cinebiografia do ex-presidente. De acordo com a publicação, o ex-banqueiro chegou a repassar cerca de 61 milhões de reais entre fevereiro e maio de 2025. Um dos cenários mais conhecidos do Centro Histórico de Salvador pode passar por uma transformação que preocupa moradores, comerciantes e fãs de Michael Jackson. A Justiça determinou a desocupação do imóvel onde funcionará a famosa varanda eternizada pelo cantor durante a gravação do clipe They Don't Care About Rules, em 1996, abrindo um novo capítulo para um dos pontos turísticos mais visitados do Pelourinho. O local é um símbolo da relação entre Salvador e um dos maiores artistas da música mundial. Diariamente, turistas fazem fila para registrar uma foto no mesmo local onde o rei do pop apareceu ao lado do Olodum. A determinação judicial atende a um pedido de reintegração de posse apresentado pela empresa Mai Falcão Brasil Empreendimentos e Participações Limitadas contra Carlos Alberto dos Santos, responsável pela administração do espaço há 17 anos. Apesar da decisão em primeira instância, o processo ainda não foi encerrado e recursos seguem em análise pela Justiça. Na manhã do último domingo, dia 26, uma notícia deixou entristecido uma família de sangue e uma família de amigos. Jorlando José Rocha Penha, de 62 anos, conhecido popularmente como Lande da Caçamba, sofreu um acidente enquanto trabalhava no setor que ele mais gostava e que foi por toda a sua vida. Com sua velha caçamba e sua retroescavadeira na região do Jabuti, às margens da BA 640, sem uma resposta para tantas perguntas, veio a triste notícia de que ele foi atropelado pela máquina enquanto fazia a manutenção. Inácio Teixeira, nosso editor, lembrou que no início da década de 2000, quando montou em Bandeira Nova uma fábrica de blocos, era Lande quem abastecia com o barro. Abre aspas, mais tarde compramos uma caçamba Chevrolet e foi ele quem me deu as primeiras aulas de como fazer a manutenção e os cuidados na operação, principalmente no bascular. Me disse para tomar cuidado com fiação elétrica na hora de levantar a concha e na inclinação do terreno na hora de descarregar, fecha aspas. Nascido na região dos Paus Brancos, foi vereador de Poções por 3 mandatos e sempre foi um camarada que ajudava a todos. Lande partiu para um andar superior, deixando parentes e amigos com o coração partido. A Rede Global TV se solidariza com a dor dos familiares. Você sabe o que é farmáaura? Uma palavra que ganhou fama na internet, nasceu no universo dos games e agora é até brincadeira entre os jovens. Basicamente significa demonstrar mais carisma, criatividade. O verbo farmar significa acumular pontos, recursos ou experiência para subir de nível. Já a aura, no vocabulário das redes sociais, passou a representar a combinação de carisma, estilo e presença que faz alguém parecer mais interessante. A tendência se tornou inclusive uma espécie de campeonato em diferentes estados, valendo quase tudo para conquistar a plateia. Danças, poses, desafios e provocações bem-humoradas fazem parte das apresentações. O objetivo é chamar atenção, arrancar aplausos e mostrar personalidade. E se você realmente impressionar os jurados e a plateia, você recebe o Six, que também virou um dos símbolos da tendência. O gesto feito com as mãos aparece em quase todas as apresentações e reúne diferentes referências da cultura da internet, mas nesse caso é a pontuação máxima da competição. O Jornal Global News fica por aqui, te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Tchau!